A gente está sendo afetado desde antes, assim. Desde que o greve começou até agora, isso obviamente chega até os alunos. Eu não estou tendo aula de matemática, não estou tendo aula de história, tem diversas matérias que eu não estou tendo aula, de fato. Eu acho que eu estou tendo menos da metade das matérias que eu deveria ter. Porque mesmo sendo metade dos professores em greve no meu colégio, é, esses professores, eles dão aula para alguns alunos, alguns outros professores dão aula para outros, mesmo sendo da mesma matéria. Então a minha turma especificamente foi afetada com uma falta absurda de professores. Então é uma parada que não dá para medir, assim, não dá para se resolver esse problema na escola inteira, porque cada turma tem sua própria falta. Isso é com certeza algo a se lutar, sabe? É o mínimo. Quando você vai no jogo do Flamengo e você vê um jogador que tem um prestígio absurdo e ganha, assim, mais de sete, mais, não, tô exagerando, e ganha mais de 5 dígitos, sabe? É um cara que, com certeza, já fez a vida dele ali, sabe? Não precisa de aposentadoria, não precisa de nada. E aí você vê o professor, que foi o cara que é um cara que teoricamente faz algo muito mais importante para nossa sociedade, ganhou uma quantia absurda de pequena e tem péssimas condições de trabalho, sem falar que não são nem um pouco respeitados. Então é extremamente válido. Na verdade, isso é o necessário para que as coisas comecem a mudar de fato na educação. Eu acredito que dessa vez as coisas estão um pouco diferentes. E eu não falo por causa da crise. Eu falo porque já houveram outras greves de professores. Essas greves não conseguiram atingir suas metas e faliram, assim como várias outras. Mas essa atualmente contou com algo extra, assim. Porque antes, a greve dos professores servia para o aluno ficar em casa sem fazer nada. Só que dessa vez o aluno não ficou em casa sem fazer nada, ele lutou junto. E pelo professor ter se unido ao aluno, você tem uma grande maioria de pessoas afetadas pela educação dizendo que tem alguma coisa errada. E para você ver professores dessa escola lutando também, quer dizer que quem teoricamente não teria do que reclamar, está vendo que as coisas todas estão erradas e está parando junto. Então eu acho que dessa vez está afetando muito, assim. Eles têm muito poder, eles podem conseguir o que eles querem. Eu organizei a assembleia dos alunos, eu e minha equipe, alguns alunos que estavam interessados em ver qual seria o rumo que se tomaria essa escola com as ocupações, fizeram essa assembleia, onde a gente informou todos os alunos, colocamos advogados para falar sobre os prós e contras da ocupação, e a votação deu por ocupar, ficamos praticamente um mês e meio, talvez um pouco mais, ocupado. Desse tempo eu estive ativamente, talvez uma semana eu fiquei adoentado, mas todo o resto do tempo eu estava lá. E, sim, eu participei ativamente. As ocupações têm objetivos muito... São muitos objetivos, assim. São objetivos que a gente pode dividir entre objetivos gerais e os específicos. Os objetivos específicos são os problemas da própria escola. Cada escola que ocupou tem o seu. Tem escola que precisa de reforma na cozinha, tem escola que precisa de cozinha, tem escola que precisa de muita coisa, sabe? E são coisas específicas e urgentes que cada escola precisa para continuar funcionando. E tem os gerais, que são questões da educação brasileira, são questões da rede estadual, sabe? São questões que abrangem tanto a maneira como o dinheiro é gasto, quanto a forma e o formato que a educação é dada. Então, são muitas questões a serem lutadas, sabe? São muitos motivos para ocupar. Você pode fazer uma lista enorme de motivos. A gente precisa acabar com o sistema de meritocracia, foi o que a gente conseguiu, aliás. A gente precisa de muitas coisas urgentes para agora, e essa ocupação foi uma boa pedida para você conseguir incomodar, para você gerar alguma mudança imediata. E foi isso que aconteceu, assim. A gente conseguiu algumas coisas e está conseguindo ainda. Por muito tempo a gente passou por uma época muito obscura, porque o Grêmio, ele não tinha nenhuma espécie de poder. O poder que ele tinha era de organizar festas, era de decorar lugares, era basicamente estética pura. Não que eu seja contra a estética, eu acho muito importante, aliás, porque é um ambiente no qual a gente vive, então é bom que seja bonito. Mas a gente tinha muito mais poder do que a gente imaginava. O Grêmio, ele tem poder de decisão em relação à maneira como se é dado a educação dentro de cada escola. Tanto quanto um diretor, pode-se dizer, quase. De tantas decisões que isso pode provocar. Um conselho escolar somado a um Grêmio pode tomar decisões que uma diretora não poderia.
E a partir dessa ocupação nós podemos nos informar a ponto de hoje nós termos essa certeza. Hoje nós podemos ter um grêmio, um movimento de alunos, um movimento de jovens que se junta sabendo que pode gerar mudanças. É justamente isso que eu acho que foi o principal ganho e alguma consequência muito forte da ocupação. Parece que quando a gente ocupou foi o único momento onde a gente sentou todos em grupo, dentro de uma sala, parou e falou, gente, a gente pode mudar a maneira como se é dada a educação aqui, sabe? Então eu acredito que agora a educação está não exatamente agora, mas ela está prestes a começar a ser construída. Eu acho que agora o aluno também opina no que é correto, a melhor maneira de aprender. Agora o professor é mais ouvido. Agora a direção ouve mais, a direção se dá o direito de opinar e não só seguir ordens. Então agora eu acredito que a educação flui mais. Eu acho que para o futuro nós somos um organismo, então esse organismo pode se adaptar aos tempos modernos. Então eu acho que a educação está para mudar seriamente. O apoio aos professores continua, sempre teve, durante as ocupações, antes delas e depois. Enquanto houver ainda as greves, os atos, os alunos vão estar engajados, isso vai continuar acontecendo. Não existe chances das coisas pararem por agora. O fim da ocupação não foi o fim da manifestação, as coisas só estão começando. Agora nós começamos a nos unir e estamos pensando na melhor maneira de seguir com as nossas reivindicações para poder finalmente mudar a educação desse lugar que já estou cansado de ser somente um ponto turístico. Quero que seja minha casa. Beijo no core.